Você grava VBA, você faz programação em Excel utilizando o VBA e está precisando fazer estratégias de filtragem com o seu userform para colocar aquelas list box e elas ficarem mais interessantes, né? Então isso é uma questão muito importante, essa questão que vários sistemas precisam. E hoje a gente vai aprender como você pode fazer isso de uma forma bem legal, com uma estrutura aí que vai dar uma flexibilidade bacana, né? Então eu vivo falando aqui que você tem que ter uma estrutura de busca bacana para os seus formulários, que você tem que ter aí uma interface com os usuários de forma legal. Então hoje a gente vai aprender como a gente pode fazer para colocar aí uma mecânica de filtros, né, que fique interessante para você poder apresentar ali no seu no seu trabalho, né, e que dê um resultado bacana para os seus clientes, né? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Tudo uma planilha em branco, tá? Então sempre começando aqui, pensando na pessoa que está começando agora com o VBA, tá? Inclusive a gente deixa tudo detalhadinho, se você ficar em dúvida a qualquer momento é só deixar aqui nos comentários, a gente vai te responder, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? Olha, primeiro passo, se você está começando agora com o VBA, você precisa da guia de desenvolvedor habilitada aqui no seu Excel, tá? Então, senão não vai funcionar. Como que eu faço para habilitar essa guia aqui? Tá? Então, se ela não estiver aparecendo para você, você vai vir em outra guia qualquer uma, clica com o botão direito e vem aqui em personalizar faixa de opções. Chegou aqui no personalizar, ele vai demorar um pouquinho, é normal, tá? Ele vai carregar essa janelona aqui e do lado direito você vai procurar aqui, olha, desenvolvedor, tá? E vai marcar essa caixinha aqui, ok? Marcou a caixinha, deu ok, ele já vai habilitar aqui o desenvolvedor e você já está pronto para trabalhar com VBA. Segundo passo importante, né? Então, principalmente para quem está começando, o VBA ele precisa ser salvo num formato diferente, tá? Então, normalmente o Excel ele salva numa pasta de trabalho do Excel, né? Então, que é o formato XLSX, né? Para salvar com macro, né, com o VBA, você precisa do XLSM, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, arquivo, salvar como, tá? E aí você vai procurar aqui onde você quer salvar, né, e dar o nome que você quiser, mas salva aqui, ó, em pasta de trabalho habilitado para macro do Excel. Então vai virar .xlsm, tá? Isso é importante, ok? Beleza, deixa eu fazer aqui o seguinte, eu não vou salvar aqui o meu, porque a gente vai fazer um código simples, então para mim não faz sentido, mas você já salva para ficar como exercício para você, tá bom? Bom, o primeiro passo que a gente vai construir, então, é uma base de dados que eu possa apresentar lá no meu VBA, tá? Então, como que eu faço para construir uma base de dados dentro do meu VBA? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele pegue a informação, tá, de onde estão ali as informações que eu quero. Então, eu vou criar aqui um título primeiro, tá? Então, data. Eu vou fazer uma simulação bem genérica, porque os dados aqui não vão fazer diferença pra gente. Vou simular aqui umas vendas, por exemplo, tá? Então, a data que a venda aconteceu, o vendedor, eu vou colocar aqui um produto e eu vou colocar aqui um valor. Bem simples assim, tá? Ah, Lucas, mas eu tenho uma tabela que tem um monte de colunas, não tem problema, né? Não vai fazer diferença na mecânica, tá? O que eu quero que você entenda é a estrutura que a gente vai usar. E aí eu vou fazer inventar dados aqui para mim. Então esse daqui é data, então eu vou colocar aqui como data abreviada para ficar agradável. E esse aqui é dinheiro, então eu vou colocar aqui no formato contábil e para ficar mais agradável. Eu vou colocar isso aqui no formato de título também. Então eu vou colocar aqui uma corzinha, eu gosto de usar aqui o fundo azul em negrito e com letras brancas. Normalmente eu uso assim, pelo menos aqui no canal. E aí depois só vou ajustar as larguras e por último, para satisfazer as manias, eu vou colocar aqui tudo centralizado. Beleza, como que eu crio dados aqui de forma simples para não ter que ficar chutando informação? Você pode fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui, ó, na data, igual, aleatório, entre, tá? Essa fórmula é muito legal, eu gosto dela para criar informação sem precisar ficar pensando muito. Ela chuta um valor para você entre dois valores, tá? Então por isso aleatório entre. E aí ela pede um valor inferior e um valor superior. Eu vou pedir para que gere dados para o ano de 2025 inteiro, por exemplo. Então eu posso colocar data.valor e aí eu posso colocar aqui dentro 01 do 01 de 2025. Notem que eu estou colocando a data dentro de aspas, tá? Porque aqui ela vem como um formato de texto. E aí você fecha aqui e esse texto vai ser convertido aqui no número que representa essa data. E aí ele funciona dentro do aleatório entre. Para o final eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar para o dia 31. Então eu vou colocar aqui data.valor
aspas, 31/12/2025, por exemplo, fecha aspas, fecha parênteses e fecha parênteses do aleatório entre. Ele vai chutar uma data qualquer, 16 de março de 2025, deixa ela ali por enquanto, você já não precisa mais pensar em data. Vendedor, eu vou criar aqui alguns vendedores, então vai ter ali, olha, eu vou pegar aqui a coluna G, por exemplo, vou colocar a vendedora Ana, a Patrícia, o Pedro, o Luiz, o Carlos, a Maria. Colocar aí, você pode colocar quantos nomes você quiser aí, tá? O Jefferson, vou colocar aqui, tá bom, já tem então alguns vendedores aqui, tá? Então da linha 1 até a linha 7. Como que eu faço agora para ele chutar um desses vendedores? Eu vou usar duas fórmulas que eu gosto bastante, que é igual indireto, tá? Então o indireto vai ajudar aqui nessa estrutura, porque ele aponta para o endereço de forma indireta. O endereço, né, eu tenho que colocar ele também no formato de texto. Eu coloquei os nomes aqui na coluna G, então eu vou fazer assim, olha, apóstrofe, cifrão G, cifrão, aspas. Aí eu vou concatenar, então e-comercial, concatenar quer dizer juntar duas parcelas de texto, né? Então esse G cifrão, ele vai virar a primeira parte do meu texto. Agora a segunda parte do meu endereço vai ser o número da linha que eu quero que ele pegue. E como eu quero que seja aleatório, então novamente vou usar aleatório entre. E aí aqui eu vou colocar linha 1 até a linha 7. Então 1.7 fecha aqui o parênteses do aleatório entre, ponto e vírgula. O formato do endereço que eu estou utilizando é o formato A1. Então eu vou colocar o número 1 e vou fechar o parênteses do indireto. Então ele chutou aqui o funcionário Pedro, tá? Vai ficar mudando aqui, não se preocupe. Produto, eu vou fazer a mesma coisa que na coluna I, sei lá, eu vendo celular, e aqui tanto faz também, tá? Notebook, eu vendo pendrive, eu vendo, sei lá, deixa eu pensar mais alguma coisa aqui, HD, externo, eu vendo, sei lá, fones de ouvido, e tá bom. Então esses são os produtos ali que eu vou cadastrar, percebeu? Então pode ser qualquer coisa ali que você tenha. Se você já tem a base de dados, fica mais fácil ainda, tá? Mas mesmo caso ali que a gente usou no vendedor, eu vou utilizar aqui também. Então é igual a indireto. Agora é coluna I, né? Então cifrão I, cifrão, e comercial, aleatório entre. E aí eu estou entre as linhas 1 e 5 agora, né? Então 1.5 fecha, 1.1 fecha. E aí ele vai chutar ali um item e eu vou pedir para ele chutar um valor qualquer também, não se preocupe com isso. O valor aqui também não vai ser, obviamente, coerente com o que eu estou vendendo, é só para a gente ter dados ali para a gente poder testar. Tá? Então aqui eu vou usar igual aleatório entre. Eu quero que tenha centavos aqui, tá? Então, para até evitar um pouco de ter muitos números repetidos, senão vai ficar chato lá na nossa lista. Então, para fazer centavos, o aleatório entre, ele tem um detalhe, ele só chuta valores inteiros, então ele não coloca centavos. Então eu vou fazer aqui uma estratégia um pouco diferente. Eu vou falar para o seguinte, olha, eu quero que ele tenha variações de R$100 até R$1.000, por exemplo. Eu sei que um celular por R$1.000 hoje, acho que nem tem mais, mas enfim. Mas eu quero que ele tenha variações de R$100 a R$1.000. Então, eu vou colocar 2 zeros a mais nesses valores. Então, o 100 vai virar 10.000, né, que seria 100 mais 2 zeros. E o 1.000, né, eu vou colocar aqui o 1.000 e vou colocar mais 2 zeros no final. Tá? Depois eu vou dividir esse valor por 100 para fazer ali justamente os centavos. Tá? E aí deu lá 682,28. Percebe que assim eu burlei, digamos assim, essa regra de que ele só faz números inteiros, transformando ali porque eu quero que ele apresente centavos. Tá bom? Fez isso, aqui já está pronto pra gente. Agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar isso daqui e vou arrastar quantas linhas você quiser. Por exemplo, aqui fiz 808 linhas, tá bom. Agora, para não ficar alterando esses valores, eu vou dar um Ctrl C e vou colar isso daqui como valores. E aí isso aqui você já pode excluir aqui, porque você não usa mais, tá? Então a gente construiu a base de dados, tá? E pessoal, uma coisa que eu sempre falo bastante aqui no canal, pego no pé dos meus alunos, você precisa saber criar dados aleatórios, fictícios, desse jeito que a gente fez, tá? Porque isso daqui faz com que você consiga trabalhar mesmo que o seu cliente não queira passar para você a base de dados, ou, Lucas, eu não trabalho para vender planilhas, eu trabalho como CLT. Tudo bem, às vezes você está fazendo uma coisa que você ainda não tem dados, você está adiantando o seu trabalho, né? Então,
é importante que você saiba como criar essas informações para testar se a sua planilha está funcionando ou não, tá? Porque se você deixar para testar só no final, ou para deixar seu cliente testar, você tem a chance de dar bugs, porque ele vai digitar alguma coisa que você não estava esperando, ou do seu projeto ficar pesado. Eu vejo muito isso, tá? Inclusive essa semana eu fiz um suporte para uma pessoa justamente desse tipo. A pessoa comprou uma planilha com o VBA e o VBA ficava pesado. Só que por quê? Provavelmente quem desenvolveu aquele VBA não testou com muitos dados e por isso a pessoa acabou não percebendo que o código estava com uma estratégia que deixava ele pesado. Faz sentido? Então sempre cria uma mecânica que te deixe criar bastante dados e perceber que aqui a gente fez isso bem simples, tá? Bom, agora que a base de dados está criada, a gente pode ir lá para o VBA. Para isso eu vou usar aqui o Alt F11 e eu vou criar aqui um user form, tá? Eu não vou me preocupar aqui com o nome da planilha, normalmente eu falo para você nomear isso, mas como a gente vai fazer aqui só o exemplo de preenchimento, eu não vou me preocupar muito com esses nomes hoje, tá? Mas é importante no seu projeto sempre ter nome para tudo, ok? Então eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito, inserir, e vou criar aqui um user form, tá? No meu user form, eu vou inserir uma list box. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho ele, eu vou inserir aqui uma list box, aqui, caixa de listagem. Beleza, então tá aqui a minha list box e é aqui que eu vou colocar as informações, tá? E aí depois, né, eu vou colocar aqui agora um nome para minha list box, vai ser a LT vendas, por exemplo, ok? Além disso, eu quero agora que ele possa filtrar por 2 níveis diferentes de condições, tá? Então eu quero que ele possa fazer isso, eu quero que ele possa colocar um nível prioritário de classificação e um nível secundário de classificação. Ah, se eu quiser 3 níveis, não tem problema, você coloca mais um dentro dessa lógica, eu vou trabalhar com 2. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar 2 caixas de combinação, tá? Que vai ser aqui o nível 1, então o primeiro nível ali, e um Ctrl+C, um Ctrl+V, um segundo nível, ok? E aí eu vou colocar aqui, olha, um botão que vai servir para a pessoa realmente colocar, classificar, né? Então vai ser mais ou menos assim aqui o meu item, tá? Deixa eu só alinhar tudo aqui porque está meio torto. Pronto, agora sim. Beleza, então feito isso, né, agora eu posso criar aqui os nomes também desses meus controles, tá? Então isso aqui vai ser o CB nível 1 e eu vou ter CB nível 2, ok? Aí eu vou até fazer uma outra coisa, eu vou colocar aqui o BT crescente e vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui vai ser o BT decrescente. Pronto. Então eu vou dar 2 opções aí para a pessoa, tá? E aí nesse carinha aqui eu vou colocar uma caixa, um caption nele. Eu não vou me preocupar em fazer ícone aqui, coisas do tipo, porque não é o propósito. Mas vocês sabem que eu sempre faço com ícones e toda aquela parte bonitinha. Nesse projetinho aqui, né, já que ele é só uma demonstração, eu não estou me preocupando em deixar isso aqui bonito ou fazer outras mecânicas para não deixar o vídeo muito longo e mostrar só o que a gente realmente está falando nesse vídeo, que é justamente você fazer aí a sua classificação de forma interessante e inteligente dentro da listbox, tá? Mas no seu projeto, dá uma olhadinha aqui nas dicas que a gente dá com relação ao layout, a configuração de caixas e tudo mais, e aí você consegue juntar as duas coisas para fazer um projeto mais interessante, tá bom? Bom, então aqui no seu caption eu vou colocar aqui, olha, classificar de A a Z, né? Então que é o crescente, e esse daqui classificar de Z para A, né? Então é a mesma estrutura que as pessoas já estão acostumadas. Esse daqui, olha, eu vou colocar, vou trocar aqui só a cor dele para não ficar tão feinho assim. Vou pegar aqui um azulzão e nesse foi até demais. Esse daqui, e vou pegar aqui um for color, tá? Que eu vou colocar branco. Beleza, então vai ficar assim e pronto, tá bom. Então vamos rodar esse formulário aqui para você ver. Deixa eu
é só clicar certo, pronto. Então ficou mais ou menos essa cara aqui, eu tenho os dois botõezinhos ali, tá faltando agora a gente colocar os dados aqui dentro, né? O que eu vou fazer aqui, olha, para essas duas caixas de combinação, eu vou inserir ali todos os dados que eu preciso, tá? Então esse vai ser o primeiro passo ali dentro do meu user form, ok? E eu vou fazer isso tudo dentro do próprio módulo do user form aqui também pelo mesmo motivo, porque como a gente está fazendo um caso muito pequeno, não vou ficar criando módulo para tudo. Num projeto normal, eu aconselho você a ter módulos separados para fazer as coisas, tá? Porque senão depois você tem problema. O que eu vou fazer aqui? Então, no user form eu vou criar aqui o evento initialize, eu não quero clique, eu quero evento initialize, e vou deixar ele ali que eu vou usar daqui a pouco, tá? E eu vou criar aqui duas subs. A primeira sub vai ser sub at CBS, que vai servir para eu atualizar aquelas caixas de combinação ali, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho que limpar as duas caixas de combinação, né? Então como que eu faço para limpar essas caixas de combinação? Eu vou precisar pegar cada uma delas, então with me and with, quero dar um foco ali no próprio formulário, tá? E eu vou pedir para ele, olha, ponto .cb nível 1 ponto clear. Ok, isso aqui vai limpar todos os dados que tem na caixa de combinação. Aí depois .cb nível 2 ponto clear. Ok, limpou também da outra caixinha. Beleza, as duas estão sem nenhuma informação. Como que eu faço para colocar as informações agora de forma simples? Para você não ter que ficar pensando quantas informações você tem, ou você pode colocar isso aqui manualmente, mas eu vou fazer de um jeito mais legal, independente do número de colunas. Você pode fazer isso aqui, ó. dim c as double. Então, C de coluna, tá? Então, ele vai ser um número, double é um número. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. C é igual a 1, para ele começar na coluna A. Então, se você estivesse começando na coluna L, por exemplo, C seria igual a 12, tá? E assim por diante. E aí, aqui eu falo para ele o seguinte, ó. While, enquanto, planilha 1, que é a planilha que eu estou trabalhando. Lembra que eu não troquei o nome da planilha aqui. Ponto range, cifrão, até posso usar ponto cells, vai ficar até mais fácil. Ponto cells. Número da linha vai ser sempre a linha 1, que é onde tem os textos que eu quero utilizar, que são justamente os títulos, vírgula C, né? Então da coluna. Ponto value é diferente de empty. Enquanto tiver títulos, eu quero que ele coloque aqueles títulos dentro das caixas de texto. Essa é das caixas de combinação. Essa é a mecânica aqui. W-end. E aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, né? Então, ponto CB, nível 1, ponto add item. E aí aqui eu vou colocar planilha 1, ponto cells 1,c ponto velho. Mesma coisa eu vou fazer para outra caixa de combinação. Ponto cb nível 2 ponto add item planilha 1 ponto cells 1,c ponto velho. Então o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai colocar as informações e depois eu tenho que fazer o C ir para a próxima coluna. Então C igual a C mais 1. Tá? Beleza, então isso aqui vai colocar os dados lá. E aqui no initialize eu vou fazer o seguinte. Call at CBS. Então toda vez que ele iniciar ele vai chamar essa sub aqui. E essa sub vai colocar os dados dentro da sua caixa de combinação. Então se eu rodar assim, já apareceu data, vendedor, produto e valor, e na de baixo data, vendedor, produto e valor. Então todos os itens estão aqui, tá? Outra coisa que eu quero fazer, né, eu não vou colocar aqui texto padrão, coisa do tipo nessa mecânica, mas é importante que eu verifique se a pessoa está preenchendo alguma coisa que faça sentido, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui, olha, no nível 2, no nível 1, tá? Eu vou falar para ele, no evento exit, na verdade. Ou até vou fazer o seguinte, olha, eu vou até fazer mais fácil aqui, para a gente fazer um código mais simples para todo mundo conseguir acompanhar com a gente. Vou vir aqui em categorizado do nível 1, tá? Vou vir aqui em comportamento, ok? E eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, match entry. Ele vai fazer aqui, olha, o match required, eu vou tocar para true, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui agora na CB nível 1, vou vir aqui no evento keyPress, ok? Então ali no evento keyPress, eu vou colocar keyAsk é igual a 0. O que isso vai fazer? Ele vai desligar o teclado nessa caixinha. Então agora
essa caixinha aqui, olha, a pessoa não consegue escrever, ela tem que selecionar a opção, tá? Então assim, a pessoa não tem como digitar uma coisa errada aqui. E isso é bacana para a pessoa não digitar uma coisa que não tem nada a ver, tá? Se ela quiser, ela pode apagar, mas ela não pode colocar uma coisa ali diferente, tá? Até vou fazer diferente. Vou até tirar aqui aqui. Cadê? Vou vir aqui na caixinha. Vou até tirar que não vai precisar aqui do match required. Posso voltar ele aqui para false, vai ficar até mais fácil que eu não ter que tratar aquele erro. Beleza. Então assim ele não vai dar problema. E esse carinha aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu também vou pedir para o preenchimento dele, né, ser só com base na seleção, tá? E não pela digitação. Se você quiser fazer uma mecânica que a pessoa possa digitar também, aí você tem que tratar um pouquinho mais ali, mas tem vários vídeos aqui no canal que eu também ensino como fazer isso, tá? Mas vou apagar esse carinha aqui. E aqui eu falo a mesma coisa, ó. Que ASCII igual a 0 também. Então eu desliguei ali o teclado nos dois controles, tá? Beleza. Então o primeiro caso ali tá feito. Segundo caso que não pode acontecer, né? Então a pessoa ela não pode selecionar o nível 2 se ela não selecionou o nível 1, faz sentido? Por quê? Se eu quero que o nível 2 seja secundário, então ele precisa obrigatoriamente ter um nível 1 para poder selecionar o nível 2, tá? Então como que eu vou fazer isso acontecer? Eu vou vir aqui nas propriedades do nível 2 e vou dizer que o visible, tá? O visible do nível 2 é igual a false, ok? Divisible dele é igual a false. Aí eu vou vir aqui no código do nível 1, vou colocar aqui o evento change, tá? Então nível 1, evento change. Eu vou fazer uma pergunta. If me.cb, até posso fazer aqui um foco, with me and with. If.cb nível 1.value é igual a empty, ou seja, se ele for vazio, né? Then .cb nível 2.visible é igual a false. Else, ou seja, caso contrário, .cb nível 2.visible é igual a true, tá? E end if, beleza? Então fazendo isso daqui você vai fazer com que ele agora, opa, eu cliquei aqui para salvar por vício, né? Mas enfim, se eu clicar aqui, olha, não tem nível 2, aí se eu colocar aqui data, por exemplo, aí ele habilitou o nível 2, olha. Então agora a pessoa pode colocar ali outra opção. E aí, o que eu vou fazer aqui? Se eu tirar, ele volta a sumir, beleza, então já ficou legal. Outra coisa que eu quero fazer é, se ele escolher o vendedor aqui, ó, não pode escolher vendedor aqui de novo. Por quê? Ele não pode ser, esse critério não pode ser igual nas duas colunas, faz sentido? Então como que eu faço para não deixar isso acontecer? Primeiro, eu poderia fazer uma estratégia que quando ele selecionasse fosse igual, ele limpasse, ou desse uma mensagem de erro, coisa do tipo, mas eu vou fazer um outro caminho que é o seguinte, olha, eu vou vir aqui nesse carinha que eu já fiz aqui o evento change, certo? Quando ele mostra ali o elemento, eu vou falar para ele o seguinte, que ele vai rodar aquela limpeza, tá? Então lembra daquela preenchimento de informações que a gente fez? Eu vou fazer isso meio que de novo, tá? Só que fazendo com que ele verifique essa segunda caixinha. Então como assim? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, ponto cb2, até posso falar isso aqui, ó, agora para melhorar isso aqui, o if ponto cb2, jogo esse visible aqui para baixo, and o if, eu posso colocar um if dentro do outro, não tem problema, tá? Eu posso fazer aqui, ó, ponto clear, tá? Sempre usa ponto clear antes de mexer nesse tipo de coisa, para fazer com que você tenha ali uma mecânica legal, tá? Aí eu vou falar aqui para ele, ó, c é igual, dim c igual s double, aí aqui eu vou dizer que c é igual a 1, para ele começar no mesmo caminho, então meio que a mesma coisa que a gente fez lá embaixo, tá? E eu vou falar para ele aqui, while planilha 1 ponto, e aqui eu posso colocar ali o meu cells 1,c igualzinho a gente fez lá no outro, ponto value é diferente de int, então enquanto isso aqui for verdade, wend, ele vai fazer alguma coisa. Aí aqui eu vou colocar as informações de volta ali na CB nível 2, só que eu vou fazer uma pergunta, if planilha 1 ponto cells 1,c é diferente de
mi.cb nível.value, ou seja, ele só vai colocar agora quando for diferente desse valor. Então ele não vai colocar aquele que já foi selecionado lá pela pessoa, tá? Então isso está dentro do evento change. Então se a pessoa tocar ali esse evento, o primeiro item, ele vai também já corrigir. Por isso que eu quero fazer isso aqui e não em outro lugar, tá? Então assim fica mais fácil de você ter a mecânica, faz código uma vez só, tá? Então aqui ele vai fazer isso. Então se isso aqui acontecer, demo planilha ponto add item, e aí sim planilha 1.cells 1,c ponto velho, tá? Então, e aí depois eu tenho que incrementar o c, né? Então c igual a c mais 1, tá? Então assim ele vai colocar todos os dados ali para mim. Vamos rodar isso daqui. Então tá aqui, olha. Então estou as 4 opções, vou pegar data, por exemplo. Então aqui, olha, vendedor, produto e valor. Então eu não posso colocar data também, então já ficou certo. Aí eu vou pegar aqui vendedor, por exemplo. Aí eu vou tocar aqui agora para vendedor. O que aconteceu? Aqui limpou e aqui ficou data, produto e valor. Então a pessoa nunca vai conseguir agora fazer preenchimento igual sem eu precisar ficar ali apresentando mensagem de texto, explicando, fazendo uma mecânica um pouco mais complicada, talvez porque eu já construí aqui uma mecânica que faz isso e evita o erro da pessoa, entendeu? Então isso é interessante, sempre pensa nessas coisas para evitar bug no seu projeto e reclamações depois, porque apareceu alguma configuração errada, mesmo que seja porque a pessoa preencheu uma coisa que não devia, tá? Então assim vai funcionar ali de forma mais simples para você, tá? E se a pessoa deixar vazio aqui não tem problema também, a gente trata isso agora no código dos botões, tá? Bom, próximo passo aqui para a gente é colocar os dados dentro dessa lista, né? Então eu vou criar uma outra sub aqui no final, que vai ser sub at lt, tá? Então para atualizar a lista ali, por exemplo, tá? E aqui eu vou definir algumas variáveis, né? Então isso aqui eu faço sempre desse jeito e é uma mecânica que eu gosto muito de utilizar, que é o dim. Eu vou chamar aqui, né, as variáveis de informação. Então eu vou começar com L as double, dim C as double, linha, coluna, dim F as double, folga. Depois eu vou colocar aqui dim RG as string, range, né, vai ser o meu raw source, dim lar, de largura as string, tá? Então essas variáveis aqui elas vão me ajudar a configurar aí a minha lista para que ela fique aí com uma cara bem legal e também que ela funcione para qualquer tipo de lista que você tem. Eu uso essa mesma sequência aqui para todas as minhas listas ou quase todas as minhas listas aqui de VBA e isso já funciona bem legal, tá? Então beleza, essa parte aqui funcionou bacana. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas informações que estão aqui e vou mostrar lá na minha lista. Como que eu faço isso? Então, primeiro passo, eu tenho que limpar os dados que estão na minha lista atualmente. Então, eu posso falar para ele que mi.lt vendas.raw source vai ser igual a empty, tá? Então isso aqui limpa os dados que já existem dentro da minha lista. Segunda informação que eu tenho que fazer é, será que existem dados para serem apresentados? Então isso eu pergunto da seguinte forma, if planilha 1.range cifrão A, cifrão 2, ponto velho é igual a empty, then exit sub. Ou seja, se o range A2 aqui, ou seja, a primeira data estiver vazia, sinal que não tem nada para preencher. Então sai do código, não faz nada. É isso que a gente falou ali nessa linha, tá? Beleza, fizemos essa parte. O próximo passo é o seguinte, então agora eu sei que existem dados, eu preciso descobrir quantos dados existem. Então para isso eu vou dizer que L vai ser igual a ponto, planilha 1, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. O que eu falei para ele? Falei para o seguinte, vem aqui na célula A1 e dá um Ctrl para baixo. Lê o número da última linha, 808, e salva na variável L. Foi isso que eu falei para ele naquela linha de código que a gente acabou de fazer. Tá? Beleza? Então salvou isso aqui na coluna L. Se eu não preciso mexer agora, eu vou fazer assim, o F é igual a 10, tá? Da onde que saiu esse 10, Lucas? É que eu faço bastante listas, eu sei que o 10 fica legal. Ele dá uma folga bacana para o tamanho de fonte que eu costumo utilizar, tanto lá no Excel quanto aqui no VBA. Se você perceber que ele está na sua lista, ele está cortando o texto ou que a coluna está ficando muito folgada, está sobrando muito espaço na coluna, você pode aumentar ou diminuir esse F aqui. Quanto maior o F, maior vai ser o espaço que você vai ter na sua coluna, vai ficar mais larga. Quanto menor o F,
menor vai ser ali o espaço, ela tende a cortar ali um pouquinho do texto, por isso que eu coloco essa folguinha aqui, tá? Beleza, então isso aqui deu certo. Agora a gente tem que definir o range que a gente vai utilizar de preenchimento, né? Então o range ele vai depender da número de colunas que a gente tem, então eu sei que é de A até D, mais essa última linha que a gente já sabe, então RG vai ser igual a ponto. Posso colocar, como eu estou trabalhando aqui sem um nome, com nome simples ali de planilha e não vou mexer nisso, eu posso até utilizar aqui, olha, esse nome aqui mesmo e não vai ter problema, tá? Mas, como eu quero mostrar aqui para você de uma forma que funcione para outros códigos, faz desse jeito aqui, olha, apóstrofe, fecha aspas, e comercial, aí vai vir o nome da planilha que você está trabalhando, né? Então planilha 1.name, tá? Porque se alguém for lá no Excel e alterar aquele nome planilha 1 para registro de vendas, por exemplo, ele vai continuar funcionando. Tá? Se você escrever esse planilha 1 ali, se alguém altera lá, o seu código para de funcionar. Então desse jeito você pode fazer e ele vai dar certo mesmo que alguém altere lá no Excel, tá? Aí você vem aqui, e-comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão A, cifrão 2, sempre começa da linha de baixo, até cifrão D, cifrão, e-comercial L, que é a última linha que eu já identifiquei, que é 808. Tá? Beleza, isso aqui vai ajustar lá para você, salvou ali no seu RG. Aí por último, né, eu preciso ajustar agora a largura das colunas. Para isso eu vou fazer o seguinte, olha, planilha 1.col, cifrão A, 2 pontos, cifrão D, ou seja, seleciona as colunas A até a coluna D, ponto, autofit, tudo junto. Tá, então o que é esse autofit? Autofit é o seguinte, imagina que está tudo apertado aqui, ó, tá desse jeito. Ele vai vir aqui e vai dar duplo clique para ajustar. Esse é o autofit, tá? Então ele ajustou ali as colunas e a gente vai usar a largura da coluna como referência para a coluna na sua lista. Assim fica mais fácil de você não errar e ele vai continuar acertando, mesmo que a pessoa coloque um nome maior de alguma coisa, precise de mais espaço ou menos espaço, você vai ficar certinho, tá? Então como que eu faço isso? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, lar é igual a planilha 1.calls, posso colocar 1 aqui, que é a primeira coluna, ponto, width mais f, tá? Que é aquela folga que a gente definiu. E depois, for c igual a 2 to 4, que é a minha última coluna, que é a coluna D, next c, para ele rodar todas as colunas dentro desse range. Então, se tiver 200 colunas aqui, é da 2 até a 200, não tem problema, vai dar certo, tá? E aí lá vai ser igual a ele mesmo, e-comercial, aspas, ponto e vírgula, para separar ali a largura, né? E-comercial, e aí planilha 1, ponto columns, e aí eu posso colocar aqui o C, ponto widgets, mais a folga, né? Então assim ele vai fazer um lar ali certinho para você. Configurou todas as variáveis, está tudo prontinho. Agora a gente vai configurar a lista propriamente dita, né? Então para isso eu vou falar aqui o if lt, mi.lt, vendas, para não ter que ficar escrevendo lt vendas toda hora, and with. E aí eu vou falar para ele o seguinte, olha, ponto, raw source vai ser igual a rg, que é o range, já estão os dados lá, então agora já vai ficar certo. Agora eu vou configurar isso aqui, ponto, column count vai ser igual a 4, ponto, column heads vai ser igual a true, que eu quero o cabeçalho, ponto, column width, que é a largura das colunas, vai ser a variável lar que eu já defini, tá? Então já defini, olha, aqui as informações. Se você quiser colocar cor, pode ter um for color, pode ter um back color, pode ter um list style, pode ter várias informações do tipo ali que vão te ajudar. No meu caso eu vou usar só isso daqui mesmo, já vai ficar legal. E aí depois eu vou vir aqui no user form initialize e vou pedir para ele call at lt. Tá? Então assim ele vai salvar também e chamar esse código, tá bom? F5, olha lá, já veio todos os dados aqui para nossa lista, já certinhos aqui também, e com já a folga, aquele 10 que a gente colocou lá de F, é essa folguinha que vocês estão vendo aqui no final. Então percebe que como eu uso meio que sempre os mesmos tamanhos, o 10 ali ele sempre meio que dá certo já para mim, tá? Beleza, então estão todos os dados aqui, só que ele aparece bagunçado, né? E aí vem a necessidade aqui do nosso código, né? Então como que eu faço para pegar isso daqui e agora classificar do jeito que eu quiser? Então a pessoa ela só vai poder, né, classificar alguma coisa aqui quando
ela tiver selecionado alguma coisa. Então eu não quero ter que ficar fazendo mecânica aqui para a pessoa, olha, se clicou e tiver vazia e tudo mais, porque eu quero um código simples. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir nessa caixinha aqui, eu já não tenho aqui o evento change, que eu falei que vai ser false, então eu vou fazer o seguinte, ó, ponto .bt, crescente.visible é igual a false, ponto .bt, decrescente.visible é igual a false. Então esconde esses dois botões e aqui eu vou fazer o contrário. Opa, posso fazer até antes aqui, ó, do else, ponto .bt, crescente.visible é igual a true, ponto .bt, decrescente.visible igual a true também. Então beleza, então agora ele não vai mais ali me incomodar nesse sentido. Eu estou tentando salvar da hora por conta do vício. Eu vim aqui na formatação do BT e vou colocar o visible dele como false. Então aqui para o BT crescente, vou fazer a mesma coisa para o decrescente, então eu vou colocar ele como false. Beleza? Então F5 para rodar. Ó, agora não tem mais os botões. Quando a pessoa vier aqui selecionar a data, daí por exemplo vai aparecer aqui os dois botões e vai ficar certo para mim, tá? Aí como que eu faço agora para fazer esses dois botões aqui funcionarem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, nesse eu vou começar pelo A a Z aqui, né? Então eu vou falar para ele, olha, que esse botão aqui, nesse evento clique dele, eu vou pegar aqui, ó, dim K1 as string, dim K2 as string, tá? Então isso daqui já vai me ajudar ali a trabalhar de forma simples, tá? Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, né? Quando a pessoa clicar ali, ele precisa então ter informações para serem filtradas, é o primeiro passo, né? Então vamos fazer o seguinte, if planilha 1, vou até fazer o if planilha 1 aqui, vai ficar mais fácil minha vida, and o if, tá? E aí, if.range, igual a gente fez na atualização da lista, cifrão A, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then exit sub. Então, se não tiver dados, sai do código, não faz nada, não se preocupa com isso, tá? Agora, outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso que ele pegue essas informações K1 e K2. O que é K1 e o que é K2? K1 é a chave prioritária e K2 é a chave secundária. Se eu quisesse fazer com 3 níveis, vou criar um K3 ali com a chave terciária, tá? Então, não tem problema, você pode fazer a mesma mecânica, só vai ter uma linha ali a mais para pegar isso, tá? Como que eu vou pegar então essas informações, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, olha, K1 é igual a mi.cb nível 1 ponto velho. Então aqui ele já pegou o K1, né? Isso não tem muito erro. O K2, por sua vez, eu tenho que ver o seguinte, será que o K1 tá, o nível 2 está visible, né? Então if K2 mi.cb nível 2 ponto visible é igual a true. Então ele está sendo visível, ou seja, ele está sendo utilizado ali, né? Ou até melhor, vou só fazer mais direto aqui. If K2.value, até vai ser mais fácil. Diferente de empty. Então, ou seja, se ele não ficou vazio, then K2 é igual a mi.cb nível 2. Então, deixa eu pensando melhor aqui. Posso até fazer direto. K2 é igual, porque se tiver vazio, eu vou colocar vazio mesmo, não tem problema. A mi.cb nível 2 ponto velho, sem problemas. Então tá, então aqui ele vai salvar essas duas variáveis ali pra gente, tá? O que eu vou fazer depois que ele salvou essas duas variáveis? Agora eu vou lá na minha planilha, né? Então no ponto range, cifrão A, cifrão 1, que é a primeira célula onde está o primeiro título, né? E eu vou mandar ele dar um sort, né? Então ponto current region. O que é o current region? Ele vem aqui, ele vai selecionar a célula 1 e vai dar um Ctrl T para selecionar toda a lista. Independente do tamanho dela, ele sempre vai selecionar certo. Isso é legal pra gente. Então isso aqui vai ajustar. Aí eu vou precisar da seguinte informação. Ponto sort, né? Então ele vai fazer essa pesquisa ali para mim, ok? E como que eu vou agora descobrir qual é a ordem de filtragem que eu estou utilizando ali, né? Eu vou fazer o seguinte, olha. K1, né? Então a minha chave 1 vai ser o meu Q1. Só que eu preciso colocar ele no formato de endereço, tá? Então como é que eu vou transformar
aquela minha célula, né, aquele meu valor em um valor de endereço. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, vou transformar aquele texto, tá? Vou até colocar aqui, vou comentar essa linha aqui embaixo e vou rodar isso aqui para vocês verem, só que com message box. K1 traço K2, por exemplo. Eu vou rodar isso aqui. Então, ó, se eu vier aqui e colocar data, por exemplo, e clicar aqui no crescente, olha lá, então deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui o comercial, hífen é comercial. Pronto, agora sim. Então, ó, selecionei data no primeiro nível, não selecionei nada no segundo, tá? Agora se eu vier aqui, ó, colocar produto, por exemplo, e clicar de novo, data e produto, entendeu? Então ele tá pegando as informações e tá ficando vazio, isso é legal pra mim, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, eu vou transformar esses itens em endereço. Como que eu faço para fazer isso? Tá? Então o meu K1 vai ser igual no... já estou lá na planilha 1.range 2.1. Isso aqui é pegar a primeira linha inteira. Tá? Então eu vou selecionar a primeira linha inteira. .find K1 what, né? 2 pontos igual o próprio K1. Tá? Então ele vai procurar aquele texto que está escrito ali dentro. Tá? Vírgula look in 2 pontos igual XL values. Isso aqui é só para configurar a pesquisa de forma correta, tá? E look at 2 pontos igual XL row ponto column. Tá? Então isso aqui vai pegar essa informação, ou até se você quiser, você pode já colocar aqui até mais fácil, ponto address. Tá? Então isso aqui vai pegar um endereço e vai salvar ali dentro dessa informação K1. Vamos rodar assim para você ver. Então eu vou pegar aqui novamente data, por exemplo, e vou clicar. Olha. Então cifrão A, cifrão 1. Então ele pegou a coluna, a célula certa que ele tinha essa informação. Se eu tocar aqui, olha, para produto, então ele pegou que está na C, tá certo? Então ele assim ele consegue encontrar essa informação. Tem que fazer a mesma coisa agora para o segundo critério ali, nível 2. Tá? Então o que eu vou fazer aqui no nível 2? Quase a mesma coisa, só que eu tenho que tomar cuidado com o vazio. Né? Então o K2 vai ser igual, ou melhor, if K2 diferente de empty. Né? Então se ele tiver diferente de vazio, se ele tiver vazio não mexe nele, mas se tiver diferente de vazio, then, então nesse caso eu vou falar para ele o seguinte, olha, o próprio K2 vai ser igual a ponto range cifrão 1, 2 pontos cifrão 1, ponto find, aqui eu vou colocar o what, 2 pontos igual, vou pegar aqui o próprio K2, igualzinho a gente fez ali em cima, tá? Look in, 2 pontos igual, XL values, look at, 2 pontos igual, XL role, ponto address. Tá? Então assim ele vai funcionar ali para mim também, ok? Então vamos rodar. Vou vir aqui, olha, vou colocar data, que é o meu A1, e não vou colocar nada. Então, só esqueci de um K aqui. Looking. Pronto, agora sim. Então, ó, coloquei só a data, ele pegou só o endereço A1. Vou colocar aqui produto A1C1. Então agora ele pegou os dois endereços, isso fica legal para mim, tá? Então beleza, tem os dois endereços, eu consigo definir aqui as minhas a mecânica de procura, tá? Então sort, o meu Q1, né? Então Q1, que é a primeira chave, que é justamente o meu K1, 2 pontos igual K1, tá? Só que eu tenho que fazer o seguinte, ó, ponto range, porque precisa ser um range K1, tá? Então desse jeito ele vai pegar ali aquele endereço para você. Aí eu tenho o order, né? Então order 1, 2 pontos igual. No caso eu estou no crescente, então ele vai ser o ascendente ali, né? Então vai ser a mesma coisa, só que vai pegar ali o ascendente, tá? E o Q2, né? O Q2 ele é o seguinte, se eu colocar ali o Q2 como vazio, ele vai dar bug, tá? Então eu tenho que tomar um cuidado com relação a isso, porque por conta disso eu vou fazer aqui um if para verificar. Essa message box não preciso mais dela, que era só para a gente ler o que ele estava fazendo ali, tá? Então aqui, ó, if K2 igual a empty, then, aí ele vai fazer essa configuração aqui, ó. Se o K2 estiver vazio, ele vai usar só o K1 como referência. E aí eu vou colocar vírgula, header, 2 pontos igual ao cabeçalho, XLS, porque eu tenho cabeçalho. Caso contrário, eu vou fazer aqui ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, ponto sort. Aí eu vou fazer a mesma coisa, igualzinho, podia até ter copiado e colado, tá? Q1, 2 pontos igual, vou colocar aqui o ponto range, K1,
vírgula, order 1, dois pontos igual, vou colocar aqui o ascending, vírgula, vou colocar aqui agora o key 2, dois pontos igual, vai ser agora a mesma coisa, ponto range, K2, vou colocar aqui, olha, vírgula, order 2, no meu caso, eu só vou deixar a pessoa selecionar uma vez lá a estrutura, tá? Se ela quer fazer ali o ascendente ou descendente, tá? Então, no meu caso, eu vou deixar fazer uma vez só, por isso que eu vou colocar já de uma vez, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, order 2, dois pontos igual, ascending também, vírgula, header, dois pontos igual, e eu vou colocar aqui XLS, tá? Então, and if aqui. Beleza? Ele vai fazer essa estrutura e vai classificar aqui para mim desse jeito. Vamos rodar e vamos ver se funciona. Então, eu vim aqui, olha, eu quero que classifique só com relação à data, ó. Classificar tudo do dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. Então, funcionou. Aí eu vou colocar aqui agora, eu quero por vendedor e depois do vendedor eu quero data. Classificar, olha lá, Ana, dia 1º, dia 8, dia 9, dia 10, vai, tá certinho lá. Colocando todos os valores da Ana, aí acabou a Ana aqui, ó. Ó, o Carlos, 5 de janeiro, 7 de janeiro, entendeu? Então ele classificou primeiro levando em consideração o nome da pessoa e depois levando em consideração a data. Agora não quero mais com relação à data, quero com relação ao valor do produto. Então classificar, opa, deixa eu só vir aqui, o que eu coloquei aqui de errado, procuro ali valor, dentro ali do range. Tá procurando aqui a informação ali de valor, XL values, tudo mais, bonitinho. Veio aqui pro range. Deixa eu ver aqui. Valor. Deixa eu dar aqui um fim e só vou conferir aqui uma questão. Deixa eu vir aqui, vou rodar aqui novamente. Vou colocar aqui vendedor, vou colocar aqui valor, mesma pesquisa que eu acabei de fazer. Se ele for diferente de empty, tá vazio. Então o K2 é valor, então ele vai lá o K2 vai ser igual à coluna, a linha 1, procurando, né, K2, que é valor, looking XL values, do que é XL row, ponto address, né? Então, por algum motivo ele não está conseguindo achar a palavra valor ali. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só vir aqui, Ctrl L. Vamos testar isso aqui na prática. Então essa aqui foi a pesquisa que ele fez. E ele não está conseguindo encontrar aqui, olha, a palavra valor por algum motivo. Olha. Apesar de estar escrito ali. É esse erro aqui que está dando lá no VBA. Vou escrever aqui o valor. Mandar ele para novamente. Não. Tirar aqui o coincidir. Aí ele pegou, olha. Ou seja, ali, para ele, tem alguma coisa diferente de valor, né, da palavra valor, do que ele tem. Já sei até por quê. Porque aqui está como contábil. Vou deixar aqui como geral e vamos testar aqui de novo. Então, Ctrl L. Marca aqui de novo. Agora ele encontrou. Então, ó que errinho bobo, galera. Só porque ele estava aqui com o texto, né, como contábil, ele não estava encontrando o texto valor. Então, agora ele vai funcionar, tá? Então, eu vim aqui. Vou rodar aqui de novo. Alt F11. Vamos rodar aqui o código. Vou colocar da mesma forma, vendedor e depois valor. E aí, agora funcionou bonitinho, olha. Tá aqui a venda da Ana, né? Da menor venda da Ana até a maior venda da Ana aqui. Vamos ver quanto que foi aqui. R$ 999,78. Então percebe que agora você tem uma mecânica que funciona bem legal aí, com uma flexibilidade bem interessante para a pessoa poder trabalhar, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para classificar de Z para A, né? Então, para fazer esse item, eu vou copiar esse código que eu já fiz aqui, olha, copia isso aqui tudo. Vamos no outro botão, decrescente, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, ó, colei. A única coisa que vai mudar é isso daqui, ó, esse ascendente aqui, dois pontos igual, descendente, tá? Então, se você quiser, pode até copiar isso aqui e cola aqui embaixo também. Aqui embaixo são duas vezes, tá? Ctrl B. Com F5, vou colocar aqui data descendente agora, olha, 30 de dezembro, então ele começou agora o contrário, tá vendo? Vou colocar aqui vendedor descendente, ó, então começou do Luiz, Ana, Maria, Pedro, todos os vezes do Pedro, Patrícia, Luiz, todos os vezes do Luiz, e assim por diante. Então olha que bacana, galera, a gente criou uma estrutura, ficou bem bacana, a gente conseguiu uma mecânica legal, sem precisar de nenhum código absurdo, né? Não utilizei nenhum recurso aqui da NASA para fazer isso e já ficou bacana, já ficou interessante, tá?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.